R. Lenz Produtora. Eu sou Ana Maria Lopes da Silva Bruns, estou aqui para contar um grande testemunho de vitórias que o Senhor fez na minha vida, né? Eu fui modelo, passei para o mundo das drogas, tive muitos problemas espirituais e procurei em vários lugares, procurei em várias religiões, mas eu só encontrei em Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E realmente eu procurei em muitos lugares e só encontrei no táxi de Jesus. Oh, glória a Deus! Melhorou? Glória a Deus, seja bem-vindo ao canal do Crente Podcast. Mais um episódio, mais um testemunho. Glória a Deus. Hoje está comigo a missionária Ana, mas antes de começarmos esse testemunho lindo, você que não é inscrito ainda no canal do Crente Podcast, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. E também quero falar para você que quer vir aqui no Crente Podcast contar o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, na descrição do vídeo vai estar, entra lá, já vai estar o contato, manda o seu testemunho, que a nossa equipe do Crente Podcast vai escutar. E, para a honra e glória do Senhor, você vai estar aqui contando, amém? O seu milagre. E vamos com o testemunho, glória a Deus, né? A missionária Ana Maria. É cantora também. Sim, glória a Deus. De Deus. 8 CDs gravados. 8 CDs. Até em outros idiomas. Olha. Inglês, alemão. Que bênção, viu? Para evangelizar, né? E veio do país Áustria. Nossa, quantas horas para chegar aqui? É bastante tempo. Bastante tempo, mais ou menos umas 18 horas, né? Muitas horas. Com os trânsitos e tal, né? Olha. Demora um pouquinho. Mas chegou. Mas estou aqui. Está aqui. Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos com o testemunho? Amém? Então, vamos começar. Então, eu sempre fui uma criança, sempre gostei das artes, né? Não só de fazer arte, mas das artes. E eu estudava tudo, mas, de repente, eu queria fazer outra coisa, né? Eu gostava muito de desfilar, eu gostava muito de cantar, das partes artísticas, dançar, né? Que não pode esquecer. E, então, eu comecei a me voltar para isto, né? Me voltar para essa coisa da... Minha mãe falava assim, olha, por que você não vai fazer o colegial, a faculdade? Mas eu não era aquilo que eu queria, né? Eu era muito deslumbrada, Sim. Queria ficar famosa, cantar, dançar e fazer essas coisas. Então, foi aí que eu fui começando a procurar esse caminho, né? Então, eu comecei a procurar os desfiles, participei uma vez no Anhembi, Rainha do Carnaval de São Paulo. Foi ali que começou. Antes eram só desfiles da cidade. Aí, nesse desfile que teve do Anhembi, da Rainha do Carnaval, eu fui na Silvia Popovic, tive alguns programas de TV, fui vista, né? E sambei lá com aquelas roupas, desfilei. Estava aquele Almir Neto, que era um cantor de pagode e tal. Então, era uma coisa assim que passou na TV. E aí, ali, eu fui convidada. Eu não ganhei o concurso, né? Mas eu fui convidada. Você deveria fazer um teste para ir para o Japão. Nós temos grupos de dança que vão para o Japão e tal, né? Aí eu peguei e falei, interessante, né? Eu estava morando em São Paulo, já não morava mais com a minha mãe. E daí eu cheguei na minha mãe, eu ia quase todo final de semana visitar minha mãe, né? Ela morava em Suzano e eu em São Paulo. Era o quê? 45 minutos. Então, todo fim de semana eu estava lá. Aí eu cheguei lá, mãe, você sabia que eu vou para o Japão? Minha mãe falou, que Japão, menina? Você está ficando louca? Aí eu falei, mãe, mas eu vou para o Japão. Como fosse ali, né? E eu tinha esse sonho. Eu falava, eu vou sim, mãe. Meu sonho é sair fora do Brasil. Aí minha mãe falou assim, mas você não vai. Não vai de jeito nenhum. Imagina. Essa menina está ficando louca. Aí ela andou falando para as pessoas. A Ana veio aí com uma besteira que ela vai para o Japão, mas eu não dei muita bola. Daí tá. Aí um dia eu cheguei lá, eu fui nos testes que tinha, era tudo mais ou menos ali na Liberdade, que vinha o pessoal do Japão e tal. Eu fiz o teste, né, de samba e tal, fui chamada.
Aí tudo foi bem rápido. Aí tinha que fazer a carteirinha de artista, era tudo certinho. Mas minha mãe não sabia, né? Aí eu peguei e falei, fui lá tentar tirar o meu passaporte. Aí eles falaram, olha, não vai dar para você tirar seu passaporte, porque você precisa da assinatura da sua mãe. Você só tem 19 anos. Tinha que ser com 21 para tirar o passaporte. Sim. Na época, não sei como está agora. Aí eu cheguei em casa com o papel lá, né, os papéis. Falei, mãe, aqui é os papéis que eu vou para o Japão. A minha mãe ficou muito chocada. Minha mãe falou, que Japão, menina? Eu não vou assinar. Eu não vou, você sabe que tem muita máfia, que tem coisa errada. Aí eu falei, não, mas o meu tá certinho, mãe. Eu vou com tudo certinho, com um grupo, não é só de mulher, é um grupo de homens e mulheres. Mas ela ficou preocupada, né? Sim, aí ela falou, se depender de mim, você não vai. Aí eu peguei, fui para São Paulo, voltei para São Paulo, fui lá, tirei o passaporte, assinei com a assinatura dela, fiz a assinatura dela. Aí, tirei tudo. Aí, só fui lá me despedir. Falei, mãe, estou indo para o Japão. Ela ficou louca. Aí, ela falou, tá bom. No dia que você for para o Japão, eu vou lá no aeroporto com a polícia e vou falar que você pegou a minha autorização, que não é minha. Sim, você forjou, né? Aí, eu falei assim, mãe, a senhora não vai ter coragem de fazer isso. Aí, no dia que eu ia para o Japão, ela apareceu lá no aeroporto, com umas amigas dela, tudo. Aí eu falei, que a senhora veio fazer aqui, mãe? Se despedir de mim? Ela falou, não, eu vim aqui para te barrar, para você não ir para o Japão. Aí eu falei, mãe, não faça isso. A senhora vai se arrepender, é meu sonho. Não faça isso. Aí ela ficou com dó. Aí ela chorou muito, que eu era a filhinha dela. Sim. Né? Ela falou, o que será que vai acontecer com a minha filha? Né? Aí eu fui. Fui para o Japão, deixei minha mãe chorando. Meu Deus. E fui para lá. Aí fui trabalhar numa casa de show que ficou mais ou menos uns 30 anos funcionando. Até uns 20 anos atrás, se você procurar na internet Samba Pátio, vai aparecer. Era um restaurante brasileiro com música ao vivo, com samba, e iam pessoas normais, família, marido com a mulher, não tinha assim um público-alvo, né? Sim. As pessoas frequentavam, pessoas da elite, né? Porque era um lugar caro, no centro de Tóquio. Nossa. Até esses dias, um amigo meu, que ele continua ainda tocando na noite, daquele grupo, sim. Foi esses dias atrás, acho que até tem no Facebook. Ele postou ele e mais quatro rapazes, ele mais 3, com a roupa do Samba Pátio, com o logo atrás do Samba Pátio. E eu vi a foto, que eu tenho ele no Face. Daí eu falei assim, esse grupo aí é o grupo que eu participei, que eu estou lembrando. Acho que é esse. Aí ele pegou, porque eu tinha 19, 20 anos, agora eu estou com 58, ele falou, Anne, porque era meu nome artístico. Ele falou, Anne, você trabalhou com a gente, Anne. Claro que eu lembro de você. Foi bem legal, né? Porque é uma pessoa que ainda está nesse meio. Ainda tá. Eu já saí há anos, né? Mas, glória a Deus, né? Que Deus tem um propósito em cada vida, né? Da sua maneira. E foi assim, né? Eu continuei nessa vida lá e queria ser modelo. Meu plano era ser modelo. Eu não queria ser só bailarina. Bailarina foi uma entrada, porque como que no Brasil tem muita mulher bonita, e era difícil, né? A concorrência muito grande. No Japão, tinha mais facilidade, né? E daí eu fiquei muito interessada, porque a gente fazia muito comerciais, né, de televisão lá, de cerveja, comercial de coisa de boxe, lutando boxe com roupa de boxe. Sim, era comercial. Muitos comerciais estranhos, que os japoneses eles têm umas maneiras estranhas de mostrar comerciais, né? E eu fiz até lutando boxe, com luva de boxe. E vários comerciais, a gente fazia muitos shows também. Às vezes a gente saía, tipo, era assim que meio exploração, né? Tipo, você saía às 4 da manhã do evento, não dormia, pegava o trem-bala para ir para um show que começava às 9 da manhã. E as pessoas acham que era uma vida fácil, né? Não era. Não é assim, Daí a gente trabalhava muito, aí depois eu comecei a fazer os contatos para negócio de modelo. Aí eu vou contar como eu saí numa revista lá. Uma vez eu estava num café, tomando um café, e eu já estava para vir para o Brasil, já estava terminando o meu contrato, que era 6 meses. Aí eu estava sentada e tinha um rapaz muito bonito me olhando, e eu estava sentada, muito bem vestida, eu era bem magra, né? Depois eu engordei, porque eu tive 6 filhos, né? Aí eu era bem magrinha, assim, bem
jovenzinha, né? Eu estava com 20, nessa época, 20, 21. Aí ele veio falar comigo, o rapaz. Era um rapaz estrangeiro, assim, loiro, de olho claro, né? Aí ele falou assim, moça, você não quer participar de um concurso de modelo? Aí eu falei assim, é meu sonho. Aí ele falou, então, é a revista Dime Magazine, nós estamos fazendo um concurso para escolher, como que eles falavam? Era um concurso de top model, assim, tipo, só que com caráter, chamava Caráter Model. Sim. Que você tinha que ser inteligente também, não só bonita, né? Tinha que falar idiomas e tal. Aí ele falou, você é o perfil, porque ele queria pessoas diferentes. Sim. Não era aquela belezinha europeia. Ele queria várias belezas de cada país. E eu fiquei muito interessada. Só que naquela época eu queria voltar para o Brasil para ver minha mãe, meu irmão, né? Que eu era apaixonada. Minha mãe já faleceu, mas meu irmão ainda está vivo. Aí ele falou assim: você não quer ficar mais aqui no Japão para você participar desse concurso, já que é o seu sonho, né? Que eu conversei com ele. Aí eu falei: ai, não, minha família é mais importante. Eu vou voltar para o Brasil. Quem sabe? Ele falou: quem sabe um dia, né? E daí eu perdi essa chance. Só que depois, quando eu já estava morando no Japão, que aí eu já não ia mais com production, que fala, com o produtor. Eu ia mesma já. Sim. Eu já falava japonês. Olha, você aprendeu aprendi lá? Em 3 anos. Nossa, falava fluente. Aí eu sério? criei meu próprio grupo. Eu tinha 4 pessoas e ensinei eles a dançarem, de vários países diferentes. Um era australiano, a outra da Nova Zelândia, outro americano, outro eu esqueci aqui, mas eram 4. 4 que eu ensinei a dançar lambada, a gente ia para televisão japonesa. Tem até foto que a gente está na TV japonesa. Eu mesma ligava e fazia os contatos para a gente ir. E aí eu já era, né, mais autossuficiente. E tinha muito trabalho. No Japão tinha muito trabalho. Eles amam essas coisas. Brasileira, lambada, meu Deus. Eles gostam muito. Então, eu já estava, assim, entrando nesse meio aí já de modelo, de coisa, mas eu voltei para o Japão, e daí tinha uma amiga minha que ela estava estudando japonês numa escola de japonês. E lá ela viu um cartaz de um concurso. Character Model. O mesmo concurso. Não, mesmo, só que eu não sabia. Aí ela me trouxe e falou: já venceu o concurso. Um concurso que é a tua cara. Mas já venceu. Eu falei: Ela falou: olha a data aí. Eu olhei a data, tinha vencido. Mas eu falei: eu vou mandar as fotos mesmo assim. Que eu sou assim, né? Eu vou mandar as fotos mesmo assim. Aí mostrei para um outro amigo meu. Ele falou: não adianta você mandar. Eles não vão te chamar. Já venceu. Falei: não, eu vou mandar sim. E eu mandei e eles me chamaram. Que daí tem aquelas fotos que eu mandei para vocês. Então, aí eu fui, aí consegui, assim, me sair muito bem nesse concurso, saí na capa da revista, que a capa nem tenho mais, né? E daí saí dentro, foi legal. Começou ali meu sonho, né? Sim. Começou ali. Mas essa vida de modelo, de luxo, de coisa, ela não te satisfaz, né? Ela não te satisfaz. Você sempre sente um vazio dentro de você. Ali você não conhecia Deus Não, ainda, conhecia né? Deus, vivia na noitada, nas baladas, gastava muito dinheiro com noitada, sabe? Gostava de baile e ficava lá nas noitadas dançando. E ia indo assim, né? De mal a pior, né? E a gente pensa que está arrasando, né? Pensa que muitas moças, né, querem ser modelo, né? Muitas mesmo. Porque elas acham que isso daí vai dar felicidade, né? Eu também achava que eu ia ser muito feliz, que eu ia ficar rica. Você pensava assim? Mas o que eu mais pensava era mais na fama, de ser famosa. Eu acho que eu nem ligava tanto para o dinheiro como para a fama. A fama era muito importante para mim. E eu fui depois para a Itália, me envolvi com pessoas que eram da música. Tive envolvimento, ia nesses eventos. Sim. Aí teve uma época que eles iam fazer comigo um grupo de dança, tipo eu cantando e 2 rapazes dançando, sabe esses grupos? Sei. Tipo Los Angeles, né? E daí não deu certo porque eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava de ser moldada, de tirar a minha personalidade, entendeu? Tipo, você vai trabalhar, mas você vai ter que emagrecer tantos quilos. Eu já era magra.
você vai ter que pintar o cabelo de tal, igual você vê nesses Sim. eventos, você vê Sim. que eles mudam a pessoa totalmente. E eu falava, não, eu não sirvo para isso, para ser moldada, para não poder fazer o que eu gosto de fazer, eu quero Sim. fazer. Você não pode comer isso, você tem que usar roupa tal, e é assim que eles vivem. Nossa. Escravizados, perdem, mesmo lá no mundo, eles perdem a sua personalidade, Sim. né? E eu não servia para isso. Então foi aí que não deu muito certo a minha vida de artista, né? Por causa disso. Mas eu fazia aí, né? Às vezes eu vinha para o Brasil, me chamavam para ir no carnaval. Fui rainha de bateria, de carnaval. Ganhei uns concursinhos esses concursos de cowboy, né? Que fala, não é de cowboy, country. Eu fui nesses concursos de country, ganhava alguns concursos e ainda nessa vidinha aí, né? Mas sempre infeliz, né? Aí comecei a usar aquelas coisas ruins, né? Que você já sabe. Comecei a entrar para o mundo Pode falar. Começou droga, pelo álcool. Começou pelo álcool. Ah, sim, o vício. Comecei a beber muito. E daí passei para... Alguém me ofereceu... Desde sempre, quando eu era adolescente, jovem, que o inimigo vinha rondando com as drogas, né? Para eu usar. Então, maconha eu já tinha usado, né? Mas não era... Você sabe que a pessoa, no mundo das drogas, sempre fala assim, tem a minha droga favorita. Aquela que... E tem a mais pesada, mais forte. E tem aquela que você gosta, Sim. sabia? Por exemplo, tem gente que usa a maconha e ele não gosta, não é para ele. Ele vai para outra. Sim. Mas não porque é mais forte, porque não é não é o perfil dele na droga. Entendi. Entendeu? Então, no meu caso, a maconha não fez minha cabeça. Entendeu? Sim. Eu usei, daí eu falei, não, isso não é para mim. Eu trabalhava, depois, dessa época, comecei a usar essa maconha, falei, não é para mim isso. Eu gosto de coisa para ficar mais esperta, aberta. Aí, e a cocaína já tinha me rondado muito. Muitas vezes, e eu falava não, sempre não. Até que o inimigo não desiste, né? Ele fica ali rondando. Até o dia que eu falei assim, vou experimentar. Não façam isso, nunca experimente. Porque a pessoa sempre pensa, vai ser só uma linha, eu vou fazer, depois eu vou... eu paro quando eu quiser. A situação, né? Pois controla eu paro tudo. quando eu quiser. Não para. Sim. Não para. Isso é uma mentira do diabo. Você não vai parar com uma linha. Você não vai. Você vai gostar e vai continuar e vai ter um momento que você vai ser escravizado daí. Porque assim, eu vou falar bem francamente como que é o mundo das drogas. No começo, o diabo até te dá uns prazer de ilusão, para você achar que vai ser legal, entendeu? Sim. Mas quando você vicia, a coisa muda. Aí você fica correndo atrás. No começo ele te dá, até de graça. Depois você fica correndo atrás daquilo, entendeu? Sim. Daí e depois começa o mundo espiritual, né? Começa a abrir brechas, aonde você vai ser escravizado e torturado pelo diabo. Nossa. Torturado. Essa é a palavra. O inimigo te tortura. Ele vai te torturar. E você não vai ter mais alegria. Não vai ser mais igual era, né? Aquele efeito vai precisar de mais. Aí eu vou explicar por que o inimigo ele usa isso. De cada vez você ter que usar mais. Por quê? Porque no mundo espiritual ele vai abrir... A sua mente está aberta para ele. Então, ele tem acesso. Então, a quantidade que você usa vai estragando todo o teu corpo, vai destruindo você, entendeu? Então, por isso o diabo ele vai moldando esse seu prazer. Sim, a aparência, tudo também. Ele muda, como que eu poderia? É uma explicação muito, muito importante. Que ele faz você pensar que aquilo já foi pouco, ele vai moldando. Antes ele te fazia sentir muito. Aí ele vai te fazendo sentir menos, que você tem que usar mais, entendeu? Entendi. E quanto mais você vai usando, mais você vai se destruindo o teu corpo. Por exemplo, se eu usava Mas você não percebia? Não, eu tô falando isso agora que eu sou espiritual. Sim. Não, assim, a mudança, né? A mudança vai acontecendo que você vai perdendo a capacidade de falar não. A capacidade de ser você. Entendeu? Sim. Você vai começando, entrando nisso, vai entrando. Eu vou começar a falar do meu relacionamento, né? Com o meu marido, né? E quando a gente se casou, ele já usava também coisas, né? Sim. Já usava.
Mas não era quando junta dois, aí piora a situação, né? E nessa época, né, que a gente estava morando juntos, tal, a gente usava. Então era uma situação muito difícil, porque eu também era espírita. Eu mexia com espiritismo. Sério? Sim, eu virei espírita. Só que eu era espírita do meu jeito, né? Eu não ia no lugar. Sim. Eu fazia meus negócios. Ah, sim. Sim. Então, eu fazia o quê? Eu sabia as músicas que era para tocar, né? Eu sabia como que ficar chamando, só que não sabia mandar embora, né? Ixi. Isso que muita gente faz. Ele sabe chamar, mas na hora que ele vem, o troço lá, você não sabe mandar embora. Então, como que era? Eu ficava dançando para o meu marido, né? Falava, vou dançar agora para você. Punha aquelas músicas. E ele gostava, né? Ficava lá sentado assistindo e eu invocando os negócios. Invocando os espíritos malignos, as entidades, né? Sim. Aí, essa parte é interessante. Aí, um dia, desceu o espírito e abaixou no meu marido. E aí falou assim, eu sou seu pai que morreu. Eu sou seu pai, eu voltei. Aí eu pensei que era brincadeira, né? E sabe que foi numa música, eu não vou falar aqui o nome do cantor, nada, mas foi numa música que é normal, as pessoas ouviam normalmente essa música. Mas era um ponto. Que era um ponto usado no terreiro. E aí eu comecei a cantar aquilo. Acho que não é bom falar o nome, né, da música, porque Depois você fala para nós. Pode falar? Pode falar? Era uma música do Rui Mauriti, que fala vi chover, vi relampear. Uma música assim. E daí, nesse chover e relampear, desceu o bicho, né? E daí o meu marido falava comigo com uma voz grossa, né? E mudava o rosto. Mas, no início, eu achei que aquilo era brincadeira dele, né? Sim. Falei, ele está brincando. Mas aquilo vinha, assim, do nada. Eu estava sentada, assim, daqui a pouco ele mudava o rosto. E eu nunca tinha tido essas experiências. Sim, Eu ficava com medo. Eu falava, por que você está fazendo isso? Aí ele falava, eu sou seu pai, não sei o quê. Começava a falar com aquela voz, né? Puxa, e eu... Mas, pai, por que o senhor veio? Aí ele falava assim, porque eu te amo muito e eu quero ficar com você, não sei o quê. Só que no começo eu até achei legal, mas depois começou a ficar muito estranho, né? E daí eu estava grávida da minha primeira filha. Sim. Gente, porque eles vão te atormentar. Eu não é brincadeira o que eles me atormentaram, porque eu podia ter me suicidado. Porque tem horas que você não sabe o que fazer para se livrar daquilo. E ele ficava assim, né? Com essas coisas, para lá e para cá, e toda hora. De repente, estamos ali conversando e começava. Aí eu comecei a ligar para minha mãe. Ela já estava frequentando uma igreja, né, da pastora Eni, que nos ajudou muito. Aí minha mãe falava assim, o que está acontecendo, minha filha? Né? Eu falei, mãe, está acontecendo que o meu pai está vindo aqui. Aí a minha mãe falou assim, eu vou falar com a missionária. Era sempre assim, né? Eu vou lá ver o que ela tem a dizer. Eu falei, então, mãe, me fala, porque a coisa está feia por aqui, né? Com esse pai aí toda hora aparecendo. E eu não sabia o que fazer. Aí ela falou assim, a missionária falou que é para você mandar ele para o lugar de onde ele veio. Daí, tipo assim, a minha mãe era nova convertida, ela não entendia também muito bem, ela vinha também. Sim. A minha mãe também vinha de um catolicismo com espiritismo, né? Tipo, ela falava com a mãe dela. Então, isso já era uma hereditariedade, né? E ela falava com a minha avó, que já morreu, essas coisas. E daí ela estava ainda no comecinho dela na igreja, então ela ainda não estava ainda, ela não tinha ainda essa sabedoria para me ajudar. O que ela fez? Ela pegou e falou, manda seu pai embora, fala para ele voltar de onde ele veio, né? Que é o inferno, né? Aí um dia ele apareceu, começou a falar lá, eu peguei e falei, pai, já chega, você não está me ajudando, você está me atrapalhando. E ele falava, não, minha filha, eu te amo, eu quero ficar com você. Eu falava, não, pai, mas eu não quero mais. Vai embora, volta de onde o senhor veio, né? Aí, daí, ele não me ouvia muito. Aí, um dia, que eu nunca vou esquecer, isso é um ponto muito importante. Eu mandei ele embora,
e ele falou com todas as letras. Eu falei, pai, ele, eu não sou seu pai. Aí, hoje eu sei quem é meu pai. É Jesus. Porque, na época, eu fiquei pensativa. Como assim? Fala que é meu pai, agora não é mais? O que é isso? Mas hoje, Deus me fez eu entender por que ele falou isso. Sim. Porque eu já era filha de Deus. Sim, só que eu com não certeza. sabia. Entendeu? Então, isso é uma honra. Né? O próprio inimigo admitir que eu sou filha de Deus. Olha. Né? Ele não mentiu dessa vez. Sim. Ele não mentiu. Glória a Deus. E eu, na época, não entendi, né? Eu pensava que ele estava falando que ele era outra entidade. Não era meu pai. Mas não Sim. era. Ele simplesmente deu uma gargalhada e falou, eu não sou seu pai. Né? Tipo, acho que ele estava... Ele pensou assim, né? O diabo, na hora, assim. Ela não sabe que o pai dela é Deus. Mas eu sei. Entendeu? Então, é isso. A gente é escolhido do ventre dos nossos pais, né? Do ventre da nossa mãe, nós somos escolhidos de Deus. E eu não sabia que eu era escolhida de Deus. Então, eu vivia numa vida miserável, sem Deus, porque uma vida sem Deus é uma vida miserável, né? Nós precisamos de Deus, de Jesus. Então, e nessa época, eu estava já pensando, às vezes, em tirar minha própria vida. Eu estava muito perturbada, sabe? As pessoas pensavam em internar a gente já, eu e meu marido, porque a gente vivia perturbado. Né? Fumando tudo? Não, fumando não. Usando a cocaína. Então, pior fumar, do que a gente fumar, não era... né? Fumava cigarro. Isso. A gente bebia, fumava cigarro, fazia Você de tudo. cheirava, é isso? Cheirava também. Cheirava cocaína, sim. E não era pouca. Meu marido gastou uma herança que ele recebeu, tudo na droga. Porque isso aí acaba com a vida, acaba com o dinheiro. Sim, perde tudo. É a miséria. Então, as pessoas sabem disso, né? Mas elas estão cegas ali. Sim. Elas não conseguem sair, é verdade. Há necessidade da oração. Há necessidade de um trabalhar, né? Espiritual. Então, eu já estava bem... eu vou contar da parte da faca que aconteceu. Essa é uma parte interessante. Eu estava cortando carne na cozinha com uma faca para fazer almoço para a família. Estava o meu filho, que hoje tem 31, ele tinha 3. Sim. A bebê estava com uns 3 meses, mais ou menos. Bem bebezinha. Aqui tem 28. E eu lá cortando carne, né? E eu sempre tinha essas coisas de ver vultos, né? Você nunca está bem, né? Você sempre está perturbado. De repente, o meu braço começou a mexer sozinho. Começou a mexer. E eu não tinha controle do meu braço. Aí eu fiquei com medo, porque eu tinha ouvido que uma socialite no Rio de Janeiro fez uma sessão espírita e ela matou o próprio marido. Nossa. E depois ela não lembrava mais. Então, naquele momento, eu pensei, meu Deus, né? Eu não acreditava muito em Deus, mas pensei, e se acontecer isso comigo agora? E eu perder o sentido e fazer tudo isso? Imagina o desespero de uma pessoa. Já parou para pensar? As criancinhas lá, inocentes, e acontece muito isso. Do nada Você vê quantas vezes acontece isso e a pessoa pensa que a pessoa fez ela mesma, mas foi aquele inimigo que entrou ali e usou aquele corpo. E eu fiquei com esse medo. Aí eu falei, Deus, se tu existe, porque eu não acreditava muito, né, que Deus existia. Falei, Deus, se tu existe, não permita que eu faça isso. Aí já peguei umas velas, acendi, né? Porque você não tem noção, né? Mas aí... e o inimigo ainda falou assim, mata seus filhos, depois espera teu marido chegar, mata ele. Mas não é bem assim que acontece? Sim. E depois se mata. Depois se mata. Pronto, acabou. Isso que ele queria, destruir a minha família. Isso. Sempre destruir a minha família. Mas Deus foi muito maravilhoso, mesmo eu não conhecendo ele, né? E ele fez isso. Ele me deu esse livramento, esse grande livramento. Sim. Né? E é muito importante a gente falar sobre isso, que muitas pessoas mexem com esses espíritos aí, elas não sabem quão perigoso isso é. Elas menosprezam. Eu não estou aqui falando que o diabo tem poder. Sim. Mas na vida de quem não tem Jesus, infelizmente, ele tem. Porque olha ali o que ele podia fazer na minha vida ali, eu sem Jesus, né?
destruir a família, destruir os filhos. Eu não sei se eu ia conseguir me matar, né? Mas talvez sim. Então estava toda destruída ali, que é o que ele veio para fazer, né? Ele Sim. quer só isso, destruir as Matar famílias, e destruir, né? acabar com tudo. Ele trabalha para isso, né? E eu fui um pouquinho para frente. Eu não contei uma coisa muito importante que aconteceu no passado, que foi no Japão, né? Que antes de eu conhecer meu marido, antes de tudo, eu estava no Japão, né? Ainda quando eu estava lá, eu fui para uma discoteca com uma amiga minha. Essa parte é muito, é assim, é aquela que eu te falei que eu não conto em todos os lugares. Sim. Mas já que estamos aqui, né, vamos contar. Então eu estava numa discoteca com uma amiga minha, né? Ela estava com o noivo dela. Ela era noiva de um japonês. E eu estava livre e desimpedida, não tinha impedimento nenhum, né? Nessa época não tinha nem filhos, né? E eu estava lá de boa, lá curtindo. Aí eu peguei e fui para uma discoteca. Ela falou: eu vou embora porque o meu noivo não quer ir para a discoteca. Eu falei: então eu vou. Eu vou porque eu quero ferver hoje. Aí eu cheguei numa discoteca lá e tinha um rapaz que eu já conhecia ele de uma outra discoteca. E eu falei: você tem algo bom aí? Algo bom, você sabe, né? Sim. Aí ele falou: eu tenho uma coisa aqui, você quer? Aí eu falei assim: pode ser. Aí ele pegou e me deu um LSDzinho, bem pequenininho, assim. Sim. Aí eu confiei nele, né? Confiei nele que era uma coisa que não ia me matar, né? Sim. Mas era a minha morte que eu estava pegando. Meu Deus. Aí coloquei na boca aquilo. A partir daquele momento, eu comecei a ver tudo preto e branco. Eu vou falar direitinho como foi. Assim, é um filme de ficção científica. Eu acho, na minha opinião, que aquilo... Acho não, eu tenho certeza. Foi, tipo assim, uma experiência. Eu fui uma cobaia. Porque, tipo assim, uma cobaia, se ela morrer, quem liga? Ela é drogada mesmo. Parece descartável. Está lá no Japão, drogada. Então, ele me deu aquilo e eu comecei a ver tudo preto e branco. E, a partir dali, foi só terror. Assim, tipo, aquilo era uma experiência tão terrível, sabe? Que eu comecei a ver coisas, entrar dentro de situações. Hoje, com a tecnologia, tem isso, né? Aqueles negócios que você coloca os óculos. Sim, sim. Então, mas eu não tinha isso. Eu tinha tomado uma coisa. E eu tive toda essa sensação de entrar dentro das situações. Mas era real para mim. Então, isso vai afetando a tua mente ali. Vai afetando a tua mente e você vai saindo de uma situação de adrenalina e vai entrando na outra. Sim. Vai entrando na outra, vai entrando na outra, e aquilo vai, né, até o momento que eu não suportei. Eu lembro que nessa rua lá, que aconteceu tudo, já era de madrugada. E tinha uma pessoa filmando, uma pessoa bem vestida, filmando. E eu estava passando com aquela tribulação, aqueles terrores de morte. E eu perguntei para a pessoa, eu falei assim: eu vou morrer, porque aquilo era muito terrível, era terrores de morte. Sabe o que a pessoa me respondeu? Só quem sabe te dizer é Deus que ressuscita os mortos. Desse jeito. E aí eu fiquei assim, atordoada. Eu falei: como assim, Deus? Mas Deus não existe. Sabe aquela coisa? Sim. E daí eu recebi o livramento de Deus da morte. Recebi. Aí, mais para frente, eu vou falar como que eu descobri que foi Deus. Porque eu ainda não tinha Deus nessa época, que eu estou contando agora, né? Que eu tinha esquecido. Sim, sim. Eu não tinha Deus. Então, eu tinha dúvidas se Deus existia ou não. Né? Eu tinha dúvidas. E eu comecei a ver que aquela experiência teve algo ali sobrenatural. Eu comecei a perceber que alguém tinha me salvado, mas eu não fazia ideia. Porque, assim, você ia falar com as pessoas falavam: não, isso aí foi a droga. Né? Na época, eu até tinha um namorado, eu fui falar para ele falou assim: imagina, eu também tomei LSD, o meu irmão ficou do tamanho de uma casa e eu entrei dentro dele. Eu falei: meu Deus, abriu a porta e entrou dentro do irmão. O irmão ficou grande igual uma casa. Aí ele falava que tinha acontecido isso comigo. Sim. Que não tinha sido nada sobrenatural, nada de Deus, aí esquece. Então, a pessoa vai minando, né? E é isso também que acontece muito, eu falo para os meus filhos: cuidado com as pessoas que vocês andam. Porque se você não pode influenciar essa pessoa espiritualmente, ela vai te influenciar. Isso. Se você não tiver espiritualidade para pregar para essa pessoa, então ela vai te levar.
ela vai ter força. Porque você não tem. Então, muito cuidado. E aí, inclusive, tem pessoas que vão para o lado do ateísmo por causa disso. É. E são cristãs. E acreditam em Jesus e, de repente, não quer mais saber. Por quê? O inimigo ele vai minando. Isso. Né? Vai colocando ninhos na sua cabeça. E eu queria acreditar em Deus, mas ninguém ajudava, né? Ninguém ajudava. Só o que eu ouvia era isso, que era da minha cabeça, que era uma experiência que eu tive, mas não era. Não era, era Deus, né? Vai chegar um momento que Deus vai me mostrar isso, na palavra dele, sem eu saber de Bíblia. E daí eu fui indo, né? E fui tirando aquilo da cabeça, que era Deus, nada, né? Que não era Deus. Aí, nessa época do espiritismo aí do meu marido, que ficava possesso e falava Sim, e tudo. sim. Então, nessa época, eu comecei a querer buscar o Chico Xavier, né? Comecei a pensar, deve ser o jeito, vou lá, ele me psicografa. E nós tínhamos uma amiga que ela era bruxa, tá? Só para variar, né? Um abismo leva ao... A outra. E ela falava assim, eu faço até cair avião, não sei o que, não sei o que. Falava um monte de coisa que ela fazia. Aí eu peguei e falei, não, tudo bem. Eu vou voltar para o Brasil e vou procurar o Chico Xavier. E nessa época a gente estava mal, muito mal. Nossa, a gente estava muito mal, a gente estava usando muito, as crianças estavam sofrendo, era perigoso até a gente matar os filhos sem querer. Você dormir, você não tem caso? Então, Dormir. tem. A minha filha, às vezes eu olhava para ela assim, eu tinha medo de fazer uma besteira com ela. Chegou a esse ponto. Nossa. Era um desespero. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou para o Brasil. Mas eu não sabia que a minha mãe já estava em oração com a missionária. Estavam orando muito pela minha família, né? A minha mãe, mesmo ela não tendo tanta sabedoria, mas ela queria muito que a filha fosse liberta, Sim. transformada. Aí ela pegou e falou, Ana Maria, por que você não vem embora para o Brasil? Vem para o Brasil. Eu falei, mãe, eu estou querendo muito ir para o Brasil. Aí eu convenci meu esposo, né? Vamos para o Brasil, né? Já que a gente está passando isso. Quem sabe o Chico Xavier vai ajudar a gente. Que as pessoas pensam isso, né? O caminho é Jesus, está aí. Todo mundo falando, mas vai buscar nas outras coisas. Não quer ir no lugar certo. Mas eu não tinha nem isso. As pessoas não me falavam de Jesus, né? Só falava de esoterismo, vamos ouvir uma música esotérica, vamos acender um incenso. Era assim, né? Eu digo, eu procurei em todos os caminhos, mas só encontrei em Jesus. Glória a Deus. Eu procurei no budismo, eu ia em tudo, Bezerra de Menezes, tudo. Mas aonde que eu fui me encontrar? Com Jesus, no táxi de Jesus, né? Vai chegar lá. Sim. Aí é interessantíssimo, né? Porque... Aí eu fui, né, com meu marido, com meus filhos, aí vai ser agora uma história bem impactante. Quando nós entramos no avião, estava começando uma coisa terrível, assim, uma opressão, né? Eu digo que eu sentia como se fossem os anjos e os demônios. Só que eu ainda não conhecia Jesus. Dentro do avião eu não conhecia ainda. E os demônios falavam assim na minha mente, ó, nós vamos derrubar esse avião e todo mundo vai para o inferno. Desse jeito. Nossa. Eu assim, como assim? E eu ficava surtada no avião, mas eu não podia fazer nada, né? Eu ficava querendo abrir aquela janelinha e pular. Misericórdia. Pois é. É aquela coisa da opressão, né? Mas aí eu vou te dizer por que estava acontecendo isso. Eu vou te dizer por quê. O inimigo, ele sabia que Deus já estava preparando a minha conversão. Estava tudo preparado. Então, ele queria que eu fizesse algo ali no avião. Pegasse uma coisa, me cortasse, me matasse. Porque o que ele não queria é que eu conhecesse Jesus. Ele fazia de tudo para eu não conhecer. Então, o que ele estava falando era até uma meia-verdade. Que ele falava, vai cair o avião e vocês vão tudo para o inferno. E eu era uma que estava ali, né? Então, eu não tinha Jesus. Realmente, se caísse o avião sem Jesus... Só que já estava tudo preparado. Era um cenário, já que Deus já tinha preparado para a minha conversão. E daí, no avião, foi tudo isso. Aí, chegamos no Brasil. Chegou no Brasil, meu filhinho estava mal, meu marido estava mal, todo mundo meio desorientado. O menino subiu, pegou um carrinho e jogou lá de cima da escada rolante, lá para baixo. Minha filha, eu olhava para ela, ela estava fazendo caretas, assim, no rosto.
Mas não era. Era eu que via. Era eu. Você que Para viu. eu fazer algo com a menina. Sim. Olha só, gente, o desespero do inimigo Nossa. quando ele vê que alguém está chegando perto de Jesus. Olha o desespero que ele ficou, né? Para me destruir, alguém fazer algo, me jogar numa cadeia, sei lá. Tipo, ela vai achar que é o inimigo na filha dela e vai matar a filha dela. Olha, gente, o inimigo é astuto. Ele é tinhoso. Mas o nosso Jesus é muito mais. Sim. Ele é poderoso. Glória a Deus. E daí, quando eu cheguei lá, eu liguei para minha mãe, né? Ela já estava indo nessa igreja da irmã Eni. Aí eu liguei e falei, mãe, eu cheguei no Brasil. Mas eu acho que eu não vou chegar em Lins, aí na tua casa. Porque eu estou numa situação tão terrível de opressão, mas eu não sabia falar, né? Eu falava os espíritos de pessoas mortas. Eu achava que era... Sim. Eu não entendia que eram espíritos malignos, anjos caídos, né? Eu era cega. Sim. Aí a minha mãe, ela falou, eu nem sei o que te dizer, minha filha. Falei, mãe, eu pego um táxi ou eu alugo um carro? Porque o Dieter não está passando bem. E esses espíritos falaram que eles vão bater o carro e eu vou morrer. Era sempre assim. Quando eu saía de uma, o inimigo jogava outra. Entendeu? Aí a Nunca minha mãe ficar falou, quieto. eu vou lá na missionária e vou falar com ela para ver o que ela tem para dizer. Aí chegou na missionária e falou, minha filha chegou, ela chorando, desesperada. Minha filha chegou no Brasil, só que eu acho que ela não vai sobreviver. Aí a missionária, Dona Idalina, tenha fé. Se a tua filha chegou no Brasil, Jesus trouxe ela aqui. Quantos demônios já devem ter caído por terra para ela chegar aqui? Sim. Pode ter certeza que ela vai sim chegar na tua casa. Fala para ela pegar um táxi, que um anjo vai buscar ela. Um anjo do Senhor. Aí eu liguei, a minha mãe falou para eu ligar, né? Sim. De novo, que ela ia chegar da missionária. Aí eu liguei, depois de 15 minutos. Ela foi e voltou correndo. Ela morava no mesmo bairro. Aí eu falei, mãe, o que a missionária falou? A minha mãe falou assim, é para você pegar o táxi e ela disse que o anjo vai te buscar. Aí eu falei, nossa, minha mãe deve estar usando alguma coisa. Porque a gente pensa num anjo voando, né? Sim. Não num ser humano sendo um anjo. Mas, então, aí veio esse senhor do táxi, né? De Jesus. Quando eu vi ele, eu vi uma luz, assim. Eu me senti bem só de olhar para ele, sabe? Sim. É algo que eu nunca tinha reparado nas pessoas. Porque elas não tinham, né? Aí ele era um senhorzinho já, dos seus 68 anos. O nome dele era... nem sei se ele está vivo ainda. Era Sr. Bayer. Aí ele falou, vem, ajudou por as crianças. Tinha 2 crianças só. Aí eu entrei no táxi, tudo, aí ele começou a dirigir, né? Daí eu pensei, nossa, eu vou começar um papo com esse senhor, perguntar alguma coisa, né? Sim. E eu estava sofrendo, né? Porque eu estou falando assim, mas na época, lá no momento, era uma guerra espiritual. Para eu estar aqui hoje falando isso, e o inimigo já sabia. Se eu não fizer algo, já foi, né? Vai ser problemático para ele, né? Ele estava bem preocupado, né? Aí, quando eu comecei a perguntar para aquele senhor, eu só falei assim, o senhor acredita em macumba, bruxaria? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Aí eu falei, a senhora acredita nessas coisas? Porque muita gente não acredita. Ele falou, sim, isso existe. Aí aquilo já me deu ele acredita. Então eu estou pensando que alguém fez uma bruxaria muito grande para mim, que eu não sei, eu estou sentindo umas coisas que eu nunca senti na minha vida. Aí ele falou assim, olha, você precisa conhecer uma pessoa. Aí eu falei assim, o Chico Xavier. Aí ele falou, o Chico Xavier não vai poder te ajudar. Eu falei assim, mas por quê? Ele é um homem tão usado, né? Psicografa coisas. Sim. Aí ele falou assim, não, mas esse não é a pessoa que você tem que conhecer. Olha o táxi de Jesus em ação. Uau. Aí eu falei assim, mas quem? Ele falou, você já ouviu falar em Jesus? Eu falei, não, Jesus não. Esse que fica na parede, pendurado? Não. Esse eu conheço. Eu apanhava da minha mãe, tinha um lá, eu conversava com ele, não fazia nada. Falava, tinha um coraçãozinho aqui e ficava lá. Eu me desconverti do catolicismo com 9 anos de idade.
por causa disso. Porque a minha mãe falava que ele me guardava, falava comigo, não sei o quê. Mas na hora que ela me batia, não me livrava. Eu vou te bater. Eu ia lá, Jesus, não deixa. Eu apanhava do mesmo jeito. Para ficar, Aí eu lembrei na hora, eu falei assim, não, mas não, esse Jesus Não aí fez, não. né? Não é. Ele falou, não é esse. Não é o que fica pendurado. Esse é vivo. Eu, mas tem outro? Você não sabia, né? Ele falou, tem, ele é vivo. Eu só conhecia aquele. Aquele que não fazia nada, não falava, ficava mudo lá duro, crucificado. Aí ele falou, não, esse Jesus, ele ressuscitou. E ele pode te dar a vida. E começou ali, né, a pregação. Pregar, Era um missionário da Igreja Batista. Sim. Missionário Bayer. Aí ele pegou e falou assim... Aí começaram as perguntas, né? Ele falou, você quer aceitar esse Jesus? Você precisa dele na sua vida. Eu falei, você está falando o Jesus dos crentes. Não sei, porque eu gosto de uma sainha curta. Só isso que eu pensava, né? Sim. Eu gosto de muita maquiagem, eu gosto de andar do meu jeito. É assim que as pessoas pensam, né? Elas não fazem ideia do que está em jogo ali, né? Que não é uma roupa, é a salvação. Isso. Mas ele teve sabedoria. Ele falou assim, isso aí é Deus que faz, no tempo certo. Olha que sabedoria esse homem. Ele falou, é Jesus que vai fazer a transformação na sua vida. Né? Te convencer, né? Aí eu falei, se for assim, porque eu não quero andar com aqueles cabelão arrastando no chão. Eu falava... E ele falou, a saia, né, lá embaixo. Sim, porque a gente pensa nisso, isso é o de menos. Sim. Quantas vezes eu já fui pregar a igreja com a saia lá no pé, por causa da doutrina da igreja, com toda alegria. E faço ainda hoje. Se alguém me chamar, olha, vai na tal igreja e você sabe, lá não pode isso, não pode, eu vou com o maior amor, porque ali vai ter uma alma. Sim. Não importa. O pastor perguntava para mim, você se pinta, essas coisas? Eu falei, pastor, eu não vou mentir. Eu uso. Só que aqui na tua igreja eu respeito. Eu venho aqui para pregar a palavra. Não importa, entendeu? Porque tudo fica tão pequeno, né? Quando se tem uma alma em jogo, né? Isso é verdade. Eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, você não acha que o Chico Xavier pode me ajudar? Ele falou, não, esse não pode. É só Jesus que vai te ajudar. Você tem que entregar tudo na mão de Jesus, né? Aí, você quer aceitar Jesus? Eu falei, como que aceita? Aí ele me deu né? Ele me deu um livrinho dos Gideões, aqueles livrinhos que a Batista entrega muito, o amarelinho. Não sei se vocês lembram. Não Gideões de Camboriú. Acho que eu não. É um livrinho feito para evangelizar, que mostra a ponte que Jesus... E eu entendi. Eu comecei a ver, eu comecei a entender. Aí ele falou assim, então, você tem que aceitar Jesus na sua vida, mudar de vida, você vai ver. Mas eu estava sofrendo do mesmo jeito ali, né? A opressão. Sim. É difícil expressar o que eu estava passando, porque é uma coisa que eu não quero nem para os meus inimigos, né? Meu Deus. Falar com meus amigos, porque era, tipo, tá ligado nos volts ali. Sim. Sabe? E não era droga, porque eu não estava usando. Já fazia um tempinho que eu tinha parado só para ver se aquilo era a droga mesmo ou se eram os espíritos. E era uma guerra espiritual ali. Era uma guerra, uma batalha mesmo, né? Porque ia ser uma vida que Deus ia usar, né? E daí ele falou, tá bom, então você lê o livrinho, né? Você não quer ouvir uma música celestial? Eu falei, música celestial? Eu gosto da infernal. Misericórdia. Como que é infernal? Eu falei, infernal, rock. Aí ele falou, não, essa música que eu vou te apresentar... É espiritual, né? Celestial. Olha. Celestial. Aí eu falei, É uma música dos céus, né? Aí eu falei, tá bom, né? Põe aí. Mas só que tinha uma coisa que eu sempre duvidava de Deus na minha mente. Mas eu não falava para as pessoas que eu duvidava. Só Deus sabia. Nos meus pensamentos. Sim. Que eu falava, acho que Deus não existe. Deus existe nada, sabe? Você às vezes aquela batalha assim, às vezes eu acreditava, acho que existe. não. Era tipo assim, 90% não existe. Faltava o 10% para fechar. Então, sempre aquele 10% me chamava atenção. Eu falava, tem algo que não está batendo. Entendeu? Esse 10% era o que eu acreditava. E os 90% eram as dúvidas, né?
Mas ali no táxi já estava tudo preparado para isso acabar. E bem na hora que ele falou assim, eu vou pôr a música. Era uma fitinha do Grupo Prisma Brasil. Nunca vou me esquecer. Colocou a fita e começou a música. Não duvide um segundo da existência de Deus. Veja só a natureza, ela quer lhe provar. Sou tão feliz, por isso vivo a cantar, pois também eu sou um fruto da criação. Ao me criar, Deus me fez com suas mãos e colocou amor no meu coração. Amor no meu coração. Aí eu despenquei. Aí eu não aguentei, gente. Foi demais. Muito maravilhoso. O que você sentiu lá? Ai, gente, parou tudo. Era eu e o Senhor, o universo. Parece que estava só eu e Deus, sabe? Assim? Sim. Esse hino era demais, gente. Era tudo que Deus... Era eu, assim, Deus, o Senhor, existe. Você sabe que eu fiz um hino assim, ele existe, por causa disso. Ele existe e é poderoso, e a sua justiça governará. Eu fiz esse hino, Nossa. Ele existe. Você que vive dizendo que Deus não existe, será que não é esta a razão por que andas triste? Olha a natureza perfeita, ela quer te lembrar. Era assim, esse hino foi feito depois, né, mais para frente, sim. quando eu comecei a cantar para Jesus, porque eu também fui cantora, eu não falei, mas eu também cantei na noite, bossa nova, essas coisas. Cantava em vários idiomas. E daí, quando eu vim para Jesus, aí que eu fui saber que era outro plano, né? Olha. Então, foi um milagre, né? Aí, naquele momento ali, mesmo com toda a dor que eu estava sentindo, toda a guerra espiritual, mas ali alguma coisa aconteceu, né? Sim. Muito grande ali. Foi ali que o diabo me perdeu, para a glória do Senhor. Glória a Naquele Deus. momento que eu abri minha boca e eu falei, Senhor, eu quero o Senhor. Eu creio que o Senhor existe. Me perdoa. Tipo, me perdoa por ter duvidado. Porque ele conhecia meus pensamentos. É. Eu fiquei boba com esse Deus, né? Com certeza. E até hoje eu sou boba com ele. Eu amo ele demais. É um amor além de tudo, né? Não tem o que dizer. Então, naquele momento ali foi muito, muito emocionante. Sabe? Eu vi, a primeira vez que eu vi um hino de louvor. Sabia que um dia eu ia virar uma cantora. Ia fazer Jesus. tantos CDs, minhas filhas cantando junto. E tudo isso é o Senhor que faz, né? Imagina, tirar você daquele lamaçal que você está. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão ao meu Deus, ao nosso Deus. Então, aí eu fiquei ali impactada, né? Com aquela música, né? Falando comigo, como nunca ouvi na minha vida, né? Um hino de louvor celestial. Realmente, ele me deu a fitinha, e isso foi um marco na minha conversão, né? Que eu ouvia direto, sem parar. Na minha profunda dor, eu ouvia. Eu quero concluir o momento que eu fiquei sabendo que foi Deus que me livrou lá, no Japão. Sim. Teve isso também. Eu ficava sempre perguntando, será agora eu quero saber, foi Deus que me livrou no Japão? Eu perguntava isso. Só que eu estava meio ainda, né? Você sabe, quando você se converte, muitas vezes não é dali que vai começar, né? Sim. Aí vem a guerra, mais guerra. Que aí o inimigo está na segunda etapa. Primeiro, ele queria te destruir, para você não aceitar Jesus e ele pegar você, sua alma. Agora vem a outra, ele quer te destruir para você não trabalhar para Jesus. E aí foi o que aconteceu. Ele começou a trabalhar na minha mente, eu comecei a ficar muito mal, né? Porque aí ele veio jogando toda aquela fúria na minha mente, focando para eu ficar louca, para ficar desenganada, né? Sim. Falei, enlouqueceu, vamos pôr no hospício e lá ela morre. Era assim. É. E aí veio uma coisa bem interessante, que eu comecei a me interessar de ler a Bíblia, mas eu não entendia nada. Quando eu abria a Bíblia, embaralhava tudo. Não conseguia... Não entendi, né? Não entendi, embaralhava tudo. Mas um dia eu sentei na rede, lá da minha mãe, deitei na rede com a Bíblia, assim. E o anjo do Senhor abriu a Bíblia para mim. E aí ele falou comigo em 2 Coríntios, 1, do 8 ao 10. Né? Que não ignoreis a tribulação que te sobreveio na Ásia. Falou da Ásia comigo. Falou exatamente o que tinha
acontecido comigo, né? Os irmãos podem até acompanhar aí essa palavra, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, do 8 ao 10, né? É isso? Posso até ver aqui. Pode. Então, essa palavra é poderosa, Sim. porque eu não sabia de nada, mas quando eu abri a Bíblia, eu entendi que Deus estava falando comigo. Sim. Eu chorei muito. Aí eu praticamente enlouqueci, mas no bom sentido, né? Porque eu fiquei tão impactada. Vou ver aqui. Está em Gálatas, Coríntios. Tá, agora vamos para o segundo. Achei aqui. Primeiro. 2 Coríntios, capítulo 1, do 8 ao 10. Eu vou ler. Por que não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia? Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, em quem esperamos que ainda nos livrará. Então, foi aquela palavra que eu perguntei para o cara, né? Eu falei, eu vou morrer? E ele disse, só Deus que ressuscita os mortos pode saber. Ninguém podia me livrar. Ninguém ali. Essa pessoa devia ser um inimigo, Sim. né? E ele falou, só Deus sabe se você vai morrer ou não. Olha. E aí Deus me mostrou lá na casa da minha mãe, né? Aí começou a encaixar o quebra-cabeça. Sim. Aí eu falei, então foi Deus que me livrou no Japão. Aí comecei a ficar mais apaixonada por Deus. A cada coisa que eu lembrava que eu já tinha recebido livramento, porque como eu vivi nesse mundo das drogas aí, nesse meio, você faz muita besteira também, né? Você faz muita besteira. Você está em perigo 24 Tá no mundão, horas. Você né? pode pegar uma AIDS. Isso. Deus me livrou. Você pode... eu ia buscar coisa ruim lá, ia com qualquer um. Uma vez, a pessoa que me levou para buscar, ele foi me levando para o meio do matagal. Olha, meu Deus. No meu carro, eu dirigindo. Sim. Aí eu bati no morro lá, porque estava tudo escuro, e machuquei meu nariz, saiu sangue e tudo, eu tive um pequeno desmaio. E quando eu abri os olhos, ele estava com a chave assim, ó. Aí ele sai do carro. Não tinha uma alma ali, era só mato. Meu Deus. Aí ele me levou, isso quando eu era bem jovem. Sim. Ele me levou para o meio do mato e falou assim, agora você vai morrer. Eu falei, por quê? A gente não ia buscar uma droga? Ele falou, não, você vai morrer na minha mão, porque você não sabe quem eu sou. Eu sou bandido, eu saí da cadeia, eu sou matador, e eu vou te matar. E eu não conhecia Jesus ainda, então eu ajoelhei e comecei a pedir para ele não me matar, né? Porque quem não tem Jesus vai clamar para o inimigo, né? Mas imagina se Deus me deixasse ali na mão desse cara. Aí eu falei assim, não me mata, por favor, quer levar meu carro, leva. Pode levar tudo que eu tiver, mas não faz nada comigo, não me tira a minha vida, né? Sim. Aí ele pegou e falou bem, ele começou a gargalhar, assim. Olha. Gargalhar. Aí eu acho que ele estava querendo dizer assim, eu não posso te matar, porque tem alguém que te cuida. Isso. E bem na hora ele me olhou assim e falou, eu não vou te matar, não. Só me leva de onde você me pegou, lá na discoteca que eu tinha pego ele em frente à discoteca para ir buscar um negócio. Sim. Eu nem conhecia, era só para buscar. Meu Deus, que perigo. E Deus me deu esse livramento. Esse eu nunca vou esquecer. Porque ele estava mesmo ali, ele falou, olha, você não sabe quantas pessoas eu já matei. Desse jeito. Meu Deus. Você ia ser mais uma. Olha. E Deus, ali foi só eu e Deus. Deus te livrou. Ele não me tocou, ele não fez nada comigo. Deus, quando ele quer livrar, Sim. quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. E temos as fotos. Temos as fotos para Você vai época, falando, né? Aí das Essa fotos. daí, então, eram as fotos que eu sempre fazia para depois mandar para alguma agência, para mostrar para as pessoas, né? Eu tinha muito interesse em foto, fotografar, desfilar, gostava demais dessas coisas. Tem mais fotos? Isso. Essa daí eu cantando. Olha, você cantando. Esse figurino era tipo de um clube noturno. E tinha japonesas que dançavam e eu só cantava, eu não dançava nesse lugar. Então, quando eu chegava, eu ia para o camarim e eu escolhia a roupa que tivesse lá.
Ah, Aí tinha essa entendi. espalhafatosa aí. Eu falei, que Esse legal. Vou pica por ela. aí. Eles tinham um camarim lá, você escolhia, né? Sim, sim. Para cantar. Eu estava cantando Garota de Ipanema. Ah, Uhum, eles conhecem. amam, Ai, meu amam. Deus. Era isso. Negócio Nem parece eu, né? Toda pintada, branca. Parece lourinha uma ali. japonesa. Sim, sim. Aí tem essas daí, que foi que eu fiz um book uma vez, coloquei essas fotos. Sim. Nossa, olha, jovem, modelo mesmo, hein? Olha aí, o rosto. As minhas filhas parecem comigo agora. Sério, né? Meu Aí eu Deus. amava esse negócio, né, de foto. Sim, Era uma ilusão, né? Agora eu sou modelo de Jesus. é. Você não tem aquela que eu tô com o maiô preto que eu mandei para vocês? Isso. Olha aí. Essa daí era no Rangarurim. Você que tá com. Eu sou de chapéu, de Isso, eu boné. ia falar. Não, isso aí foi a corrida de Fórmula 1 do Senna, na Sim. Hungria. Que eu participei lá, fui lá ver ele. Essa aí é aquela amiga lá que eu falei que era noiva de um japonês. Sim. Olha ela aí. A Tem gente sempre dois japoneses ali atrás, né? É no Japão, essa aí. Ah, é Em as Tóquio. fotos você tirando isso. Aí era de um book meu. E daí tem a foto da revista, que eu tô com o maiô preto, eu mandei também. Ai, agora dá. Que é aquela da revista que eu falei. Sim. Tem muito mais fotos. Essa é da televisão. Ah, daí. da Da televisão. Lá, né, em Japão. No Japão. Essa menina é francesa e daí tinha mais gente que dançava comigo. Aí a TV é japonesa, né? Sim. Então, aí a gente foi dançar lambada, ó, a sainha. Tô vendo. Bem comprida. Eu Olha dançando. aí. Eu sou a de amarelo, né? Dançando Sim. carnival. Da carne mesmo. É, da. O carnival. Eu e a Natália. Aí a TV. Japão. TV japonesa. Dá para ver que as fotos estão velhas, né? É bem antigo, né? Então, é isso. Sim. Mas o mais importante é o hoje, né? O hoje de Jesus. A última acabou? Não, tinha uma que eu tô de maiô preto, que era... Tá. Então, vamos continuando o testemunho, né? Então, aí eu aceitei Jesus ali, mas eu tive muitos problemas. Minha mãe tinha uma empregada e eu sempre ficava deitada na cama e eu tinha aquelas psicoses, né? Aquelas coisas, porque o inimigo estava ali guerreando. Sim. Então, às vezes, o inimigo falava que eu tinha um pacto com ele, né? Ele falava, você tem um pacto comigo. E como você ainda é um novo convertido, você não conhece as artimanhas do inimigo, você acaba até acreditando. E daí, eu não queria mais comer, eu não queria mais beber, eu só queria morrer. Então, eu acordava de manhã e eu ia lá para fora e pedia a morte para Deus. Eu sentava, olhava para o céu, falava, Deus, eu não preciso mais viver. Agora eu já te conheço, me leva com você. Eu falava. Sim. E eu não comia, não bebia. Aí eu comecei a perder muito peso, mas não era um emagrecimento saudável, né? Sim. Eu não comia mesmo, porque eu não queria mais viver. Depois de aceitar Jesus, só para você ver que o inimigo não desiste. Enquanto você não está firme, ele tenta. Olha, isso que a gente diz, né? Nós somos cristãos, abençoados já, estamos nos caminhos do Senhor, né? O diabo já lutou muito contra nós, nós estamos aqui, mas muitos de nós desistem. Mas o inimigo não desiste. Ele é perseverante. 24 horas. Ele não desiste nunca. E aí ele estava ali rondando, né? E essa empregada da minha mãe, ela me via lá e eu ficava fazendo assim, ó, com a cabeça. Às vezes eu vou para o inferno, eu não estou salva, eu fiz um pacto, porque ele perturbava a minha mente. Meu Deus. Aí essa moça, mais para frente, um dia lá na frente, eu fui fazer um trabalho na igreja que ela congregava, na Assembleia de Deus, lá de Lins. Eu fui lá cantar. E ela me viu. Menina, quando eu saí de lá, de cima do púlpito, ela veio me abraçar e começou a chorar. Ela falou, Ana, te vendo agora, aumenta a minha fé em Jesus. Porque o que eu vi na sua casa e eu ver você hoje,
é um milagre. Porque ela me viu, Sim, apesar de ali. já ter aceitado Jesus, né? E o mais importante, que nessa fase aí, eu ia lá para fora pedir a morte. O meu irmão me levou no psiquiatra. E o psiquiatra falou, olha, é bom internar a sua irmã. Porque ele perguntou o que eu vi. Eu falei, eu vejo assim, assado, demônios, né? Tudo Sim, espiritual. Não era loucura, porque eu não estaria aqui falando sobre Sim. essa loucura, né? Aí o psiquiatra falou, é melhor ela ser internada, mas o meu irmão não deixou, ainda bem, né? E daí mandou ir para o psicólogo. Aí eu comecei no psicólogo e ele ficava perguntando as coisas para mim e eu respondendo. Depois, quando terminava, era R$50 na época, né? Sim. Cada vez. Eu falei, peraí, não é melhor você começar a me dar os R$50? Porque essa aqui, você fica gostando aí das minhas histórias e eu ainda tenho que pagar. Daí eu saí do psicólogo, Sim. saí de tudo. Mas aí aconteceu isso aí, que eu comecei a... Eu pedia muito para Deus para morrer, né? E não comia. Daí minha mãe foi na missionária, na bendita da missionária Eni, que hoje é a pastora Eni, né? Da igreja Só o Senhor é Deus. E daí ele falou para a pastora, minha mãe foi falar com a pastora e falou, ó, a Ana não come já faz 15 dias. Ela só pede a morte para Deus, só pede a morte para Deus, diz que fez um pacto, que não sei o quê. Eu já tinha queimado Allan Kardec, já tinha tudo, né? Os livros. Sim. Livros de artes mágicas, né? Como Paulo queimou. Daí a missionária veio, né? E ela veio no jejum para enfrentar as castas lá. E daí eu tava, ela chegou, cadê a Ana? Minha mãe falou, tá lá nos fundos lá, esperando a morte. Aí a irmã Ni falou, daí o prato de sopa que eu vou levar lá. 15 dias. Ela veio no jejum, é mulher de jejum e oração. Cheia de autoridade, Aí ela chegou, né? cheia de autoridade Deus. espiritual. Aí ela chegou e falou assim, ô Ana, tudo bem? Você não quer comer? Eu falei, não, porque eu quero morrer. Daí ela falou, não, mas Deus tem um plano. Eu falei, não, eu acho que é melhor eu ir com ele. Ela falou, não, você ainda vai ganhar muitas almas para Jesus. Seu testemunho vai ser muito lindo. Você tem que comer. Aí ela foi falando comigo, Sim. até que eu comi a primeira colher de sopa. Mas era uma casta ali, sabe? Para me matar. Para eu ficar sem comer até morrer. Meu Deus. Pois é. E daí eu comi. E essa história do pacto foi bem interessante. Porque é interessante as pessoas saberem que Deus trabalha no sobrenatural. Essa história do pacto sempre estava na minha mente, sabe? Porque a depressão ainda durou 2 anos para eu ser curada. 2 anos tomando remédio e insônia, que eram sequelas da vida que eu levava, né? Sim. E um dia a gente foi visitar uns amigos e o amigo falou assim para o meu marido, vamos sair, vamos dar uma volta aí. Vamos, Ana? Eu falei, eu não quero sair, porque eu sempre estava em depressão. E minha mãe estava junto com as crianças, né? Aí eu falei, mãe, eu vou sair aí e vou procurar saber se eu fiz um pacto com o inimigo. Aí minha mãe, como assim? Você não pode sair sozinha. Eu falei, mãe, fica com as crianças. Eu vou sozinha. Aí eu comecei a andar numa rua em Jundiaí. Sim. Eu saí da casa e fui andando. Aí desse lado tinha uma igreja, né? Aí eu falei, não vou entrar nessa. Não senti de ir naquela. E continuei. Fui andando. Eu dei de frente com uma igreja. De frente. Uma igrejinha. Sabe aquelas bem pequenininhas que o homem senta do lado, a mulher do outro? Sim. Aí eu falei, é aqui que eu vou entrar. Eu fui a primeira a chegar. Você acredita que eu sentei do lado das mulheres, sem saber? Eu sentei. Aí eu via que a minha mãe sempre ajoelhava quando ela ia na igreja e começava a orar. Eu peguei e fiz isso. Aí eu ajoelhei. Olha que coisa impressionante. O sobrenatural de Deus. Nossa. Eu falei assim, Deus, eu quero saber se eu fiz um pacto com o inimigo. Porque ele me perturbava a mente, né? Sim. Aí eu falei, Deus, fala comigo. Usa alguém para falar comigo. Em nome de Jesus. E orei. Nossa. Aí, quando foi a hora do culto, o pastor chamou a pessoa que ia pregar. Hoje nós vamos ter aqui a ex-macumbeira, ex-bruxa, que fez um pacto com o inimigo. Meu Deus! E ela começou a contar tudo, como que era, que tinha que cortar, que dar o sangue. Daí mas eu não fiz nada disso. Olha como o inimigo é terrível. Pensa. Meu Deus! Pensa como ele engana uma mente perturbada, né? Sim. Uma mente que já estava salva ali, que já tinha aceitado Jesus, mas ele estava ali
lutando. Sim. E Deus me deu essa bênção. Eu tinha, ainda continuou com a depressão, né? Não fui curada ali. Eu acho que tudo é num propósito. É. Quando eu voltei, toda feliz, a minha mãe estava tão preocupada. Ela, menina, você saiu aí? Porque eu estava com aquele problema, né? Tem gente que vai assim, se joga debaixo de um carro. Misericórdia, Né? Mas eu não, infelizmente. Jesus cuidou de mim, me levou e trouxe. Eu falei, mãe, eu estou muito feliz. Ela, por quê? Eu não fiz um pacto, mãe. Eu nunca tirei sangue de mim, eu nunca fiz isso, porque eu não sabia como era um pacto. E a mulher contou tudo ali, direitinho. Para você saber que não era. Gente, como que eu fui parar nesse lugar se não foi Deus que me levou? Foi Deus que te guiou. E justamente ele não deixou eu ir naquela igreja, eu fui Isso. naquela igrejinha, sabe? Nossa. Uma igrejinha pequenininha. Simples, sabe? né? E eu desse lado, sentado do lado das mulheres, sentei. Aí chegaram os homens, eu nem sabia desse negócio que a mulher sentava de lado. Mas Deus me colocou até do lado certo. Aí eu falei, gente, Jesus é maravilhoso. Como que pode, né? E daí eu só fui melhorando, né? Só fui melhorando. Foi tudo gradativo, né? Sim. As coisas. Depois o meu marido arrumou emprego em Curitiba, né? A gente morava com a minha mãe. Nós mandamos currículo, até fui eu que fiz. Viu que loucura? Olha. Acabou de sair da loucura, eu já fiz um currículo. E foi aprovado. Foi chamado pelo cônsul da Áustria para trabalhar em Curitiba, na empresa que ele era presidente. E como que você foi parar na cidade que você, no país que você está agora, na Então, Áustria? eu morava no Japão, né? Isso. E daí eu fui querer passear na Europa. Aí fui para a Áustria, sem nunca pensar que ia conhecer meu marido lá, que íamos casar. Eu conheci ele numa cabine de telefone. Olha. Eu falo que ele me viu e falou, eu gostei dessa morena. Ele fala que não, que ele queria telefonar. Mas eu brinco com ele. Até hoje eu brinco com ele. Sim. Quando a gente fez 10 anos de casado, a gente fez um convite, que era a cabine de telefone e o Fusca que ele tinha. Sim. Ele tinha um Fusca. A gente colocou o Fusca, nós dois, e a cabine. E fizemos, foi em Curitiba daí a festa, Sim. né? Então, quando eu fui para Curitiba, eu já estava bem mal. Assim, bem melhor, né? Mas mal da depressão, né? Sim, ainda você tomava estava remédio. assim. Eu tomava remédios para depressão, só que eu não consegui ser curada pelos remédios. Para mim era assim, ó. Era muito difícil para mim, que usei drogas, pensar que eu estava escrava de novo de outra droga, a medicina. Sim. Os remédios, Os que são remédios, drogas sim. também. Eu não vivia uma vida normal com os remédios. Eu vivia sempre mal. Você sempre está meio que morto-vivo, assim, com os remédios. Sim, eu sim. ficava sempre meio mole, nunca tinha muito ânimo para sim. cuidar dos filhos. Aí teve um dia que eu fiz uma prova com Deus, aí que foi que eu ouvi a voz de Deus, né? Que eu falei assim, Deus, eu vou ficar em jejum até o Senhor me libertar. Eu estava desafiando mesmo. Eita. Assim, eu estava não dizendo que eu estava desafiando a Deus, mas dizemos que eu estava desafiando a mim mesma, Sim. porque eu estava falando, eu vou jejuar até o Senhor me curar, porque eu acreditava já, eu tinha fé, né? E foi importante para mim que eu comecei a ter experiência de fazer coisas que era eu e Deus, entendeu? Porque lá em Lins, eu era muito paparicada pelos irmãos, né? De várias denominações. Vem para cá, e cuidavam muito de mim. Sim. E eu não queria ir para Curitiba. Quando o Dieter foi chamado, nós fomos para Curitiba, foi muito difícil. Porque lá eu fiquei sozinha, né? Só eu e Deus. Não era sozinha, mas eu me sentia. Porque os irmãos oravam por mim. Eu era tipo 6 horas. 6 horas por mim, irmão? 6 horas por mim? Era um bebezinho, né? Sendo cuidada. E lá Deus falou, vou te soltar aqui aos leões para você aprender, né? Nossa. Foi difícil, porque eu queria ter aquele aconchego. Sim, sim. Mas eu não tinha. E lá eu tinha que cuidar dos meus filhos para o meu marido trabalhar. Nós tínhamos 2 filhos pequenos que dependiam de mim. E foi quando eu fiz desse pacto com Deus, né? Que eu falei, Senhor, ou o Senhor me cura ou o Senhor me leva. Eu não vou comer mais até o Senhor me libertar. Mas eu não estou falando para ninguém fazer isso, tá, gente? Isso aí foi uma coisa particular Deus, minha. Isso. Foi através de um jejum. Sim. E eu creio também que, nesse momento, eu creio que Deus pode libertar pessoas que estão na depressão. Com certeza. Tirar dos remédios. Porque, para mim, foi uma bênção sair dos remédios. E quando aconteceu isso,
que eu ouvi a voz audível, né? Que eu já contei para vocês. Sim. Que eu fiquei sem comer nada e depois eu fui para fora, ouvi a voz de Deus, né? Depois, no terceiro dia, Jesus. No terceiro dia, eu sentei lá fora com meus filhos, na natureza, e ouvi a voz do Senhor. Só que na hora eu fiquei apavorada, né? Tipo, porque era uma voz muito forte, né? Como eu nunca tinha ouvido. É a voz audível, né, que fala. Porque Deus fala no nosso espírito e ele também fala audível. Isso. Né? E eu nunca tinha ouvido, né, a voz audível. E nunca ouvi mais. Foi só essa vez. Sim. Agora vamos ver a próxima, como vai ser, né? Espero que já seja lá na glória. É. E daí o Senhor falou comigo em voz audível e eu fui liberta. Eu senti como se uma nuvem de demônios tivessem saído assim. Foi o barulho assim, ó. Como um vento forte soprando. Meu Deus. E depois ainda teve o testemunho que é rapidinho, que foi da cura da insônia. Aí eu descobri que são entidades, castas diferentes. A casta da insônia não é... Por quê? Porque eu ainda fiquei com a insônia. Aí eu ia numa igreja quadrangular que ficava perto da minha casa. Então, eu ia lá, eu ia ouvir a palavra, né? Aí tinha um irmão lá que ele tinha sido ex-macumbeiro. Então, ele falou assim, ó. Eu estou fazendo uma campanha de 7 quintas-feiras. As pessoas pensam que não funciona a campanha. Até sozinho funciona. Eu já fiz campanha sozinha e funcionou. Sozinha. Meu Deus. Você falar, toda sexta-feira eu vou jejuar até tal hora e orar e louvar a Deus. Sim. Por tal coisa. E funciona. Porque não é a pessoa, é Deus. Isso. Aí ele falou, então, irmãos, quem quer ser liberto da insônia... Só falou da insônia, achei estranho, né? 7 quinta-feiras. Aí eu falei, eu vou fazer. Eu estava aquela crente que fazia tudo, né? Tudo que falava, vai ter a campanha não sei o quê, eu estou nessa. Aí uma irmã chegou em mim e falou, você vai vir nessa campanha? Eu falei assim, irmã, eu vou vir sim, por quê? Ela falou, olha, eu não viria, porque esse cara é um caloteiro, ele deve para todo mundo, ele não paga as pessoas, falando um monte mal dele, né? Sim. Aí eu falei assim, irmã, para mim, ele pode ser o que for. Quando ele abriu a boca, ele falou assim, venha que Jesus vai te curar. Eu falei, eu não vou ser curada pelo homem, eu vou ser curada por Jesus. Então, eu vou sim. Irmã, eu fiz às 7 quinta-feira, adeus depressão. Xoxô depressão. Olha, que bênção. Porque Jesus que ia curar, não era o homem. Sim. Então, muita gente, às vezes, fica muito preocupado com o ser humano. Mas quem faz a obra é Deus. É Jesus que faz a obra, né? Então, isso é muito importante. E eu queria também enfatizar que nos nossos dias, hoje, no momento que nós estamos passando, a dificuldade, né? Que as pessoas acham que um título, né? Um título que você tem dos homens, né? Muitas vezes dos homens, que aquilo é tão importante que você vai conseguir expulsar um demônio, porque você fala, demônio, eu sou o reverendo tal, sai! Não, o diabo não sai com títulos, nem com beleza, nem com dinheiro. Sim. Não, só autoridade espiritual Isso. que vem através da santidade. Né? Por isso que a palavra fala, sede santos como eu sou santo. Isso mesmo. Né? Sem santidade ninguém verá a Deus. Isso. Então não adianta a gente querer autoridade espiritual sem santidade, porque é necessário. Porque como aquela palavra que eu falei, né, dos mercadores lá, ambulantes que tentaram expulsar o demônio, né, e usaram o nome de Jesus que Paulo prega, né? Falaram, sai em nome de Jesus que Paulo prega, né? Aí eles apanharam, né? Porque os demônios não obedeceram. Sim. Os demônios falaram, peraí, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas e vocês? Quem são vocês? Mas não é porque os demônios não conheciam eles, fisicamente falando. Sim. Os demônios não conheciam a autoridade espiritual neles, né? Porque até tem pessoas que elas usam o nome de Jesus e não funciona. Porque elas estão usando o nome, mas não têm autoridade. Isso mesmo. Entendeu? Então, antes de você... É um ensinamento. De você expulsar um demônio, você tem que estar preparado. Isso. Porque senão você pode apanhar igual o pandeiro no samba.
Tem um casinho rapidinho, né? Eu conheci uma senhora que frequentava lá uma igreja e eu era nova convertida. E ela fumava. E ela falou assim, o meu genro bebe, chega bêbado em casa e eu vou expulsar o demônio dele. Eu falei, não faça isso, porque a senhora fuma. O demônio não vai te respeitar. Mas vai sim, não sei o que. Eu falei, olha, não faça... E eu, nova convertida, dando conselho, né? Falei, não faça isso, porque eu já tinha entendido na palavra. Sim. Que precisa ter autoridade, né? Falei, a senhora não deve fazer isso enquanto a senhora não se libertar. Porque como que um demônio vai expulsar o outro? Aí ela não me ouviu. Aí passou uns dias, eu vi ela com o olho roxo. Aí eu falei, irmã, o que foi isso, irmã? É que eu fui expulsar o demônio do meu genro e eu levei um soco. Porque ele falou, o que é você para expulsar o demônio de mim? Igual na palavra. Assim. Falou assim, primeiro se liberte. Daí, levou um soco no olho, né? Aí ela falou, agora eu vou me consertar primeiro. Falei, então, irmã, eu avisei. Tá então, vendo? é essa palavra, Sim. né? É um ensinamento que nós temos que levar para a vida. Se você não está preparado, não vá. Não vá, porque não é assim que funciona. Isso. Existe uma autoridade espiritual. Se fosse tão fácil assim, né? Não é assim. Porque as coisas de Deus, o jugo de Deus, ele não é pesado. Mas nós temos que entrar dentro dessa obediência. Sim. Né? Nosso corpo tem que estar em santificação. Não existe. Pode ver. Se você ler lá todos os evangelhos, os apóstolos, como eles viviam, né? Depois que eles já estavam... Você não vê eles fazendo essas coisas, né? Eles em imoralidade. E eu vou me aprofundar em algo aqui muito sério, que os crentes acham assim, mas eu sou casado e eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Ore a Deus para Deus te mostrar o que você pode e o que você não pode. Porque Ele sempre vai estar ali. E você não vai poder falar, Deus, sai agora que eu quero fazer do meu jeito. Não. Até o leito da pessoa de Deus é diferente. Isso. Vai aí esse ensinamento. Até o leito do servo de Deus tem uma diferença. É santo. É santificado. Por Deus. É isso mesmo. Entendeu? Então, vamos, irmãos, deixar Deus santificar a nossa vida. Em toda a nossa maneira de viver. Porque ser crente, quando todo mundo está vendo, é fácil. Mas lá nas nossas intimidades, lá que Deus está vendo. Lá Deus está vendo. Eu não vou falar muito sobre isso, que tá aqui, deu para já dar uma pincelada boa. Né? Dá para o pessoal entender, né, que eu quis dizer que o nosso corpo é o templo de Deus e nós não podemos agir como os mundanos. Em nenhuma área da nossa vida. Nós não podemos ser como os filmes pornôs ensinam. Nós temos que ter santidade. Eu sei porque aconteceu isso comigo, e Jesus pediu isso de mim. Sim. Né? Então, não é assim como muitos acham. Nas quatro paredes eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não pode. Você tem que perguntar para Jesus. Verdade. Isso. Ou ele já falou e você não quis ouvir. Isso. Pois é. Amém. Então, acho que é isso, né? Vamos. Isso. Acho que foi até aí. Esse é o testemunho. Esse testemunho, né? Foi uma coisa muito tremenda. Eu fui liberta de tudo, dos vícios, né? Sim. Tive Glória muitas tentações, tive muito mais. Eu estou aqui firme. Mas venceu e está aqui estou aqui firme para dizer para vocês que tudo tem jeito com Jesus. Que Ele tem todo o poder. Não é Jesus faz isso e isso não. Não, Ele faz tudo. Não há impossíveis para Deus. Não. Com Deus tudo é possível. Isso. Tudo que você precisar, Jesus pode fazer na tua vida. Não tem nada que Ele não possa fazer. Né? Operando Ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E isso prova, né, que Ele pode transformar uma vida. Hoje eu sou uma mulher de Deus, casada já há bastante tempo, né? Tenho 6 filhos. Olha. Eu vou falar o nome dos meus filhos. Sim. O Armin, que tem 31 anos. Aí tem a Ágata, com 28. Depois vem a Safira, que está aqui comigo. Ela não veio, mas ela está comigo. Ela tem 25. Depois tem a Jasper, que ela nasceu nos Estados Unidos. A Jasper tem 23 anos. Na faixa todo 20, né? 20 e pouco. 20... E tem a Rubi,
Sim. que tem 19. Ah. Quando elas eram menores, nós tínhamos um CD chamado Pedras Preciosas, porque cada uma tem o nome de uma pedra. Olha, Ágata, Safira, Jasper e Rubi. olha. As pedras preciosas de Jesus. E fizemos muitos trabalhos com elas, cantando. Sim. E eu também tive um CD infantil chamado Pequenos Levitas. E o seu filho está aqui também, né? É o Emanuel, que significa Deus conosco. É O nome do isso. Emanuel é Emanuel Ebenezer, que significa até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus Glória a conosco e Deus. até aqui tem ajudado o Senhor. Né? Glória a Deus. Eu peço para a irmã, a missionária Ana, fazer uma oração para quem está assistindo do outro lado Sim. receber, amém? Então, eu agradeço a todos, né, por essa oportunidade, né, agradeço muito. Foi bem difícil para mim, né, para estar aqui, porque teve muitas lutas espirituais. Eu até fiquei resfriada, Sim. tudo, mas Deus deu a vitória, né? E veio de muito longe. Isso prova que, mais Muito uma longe. vez, nosso Deus, né, É maravilhoso. nos ele é ajudou. grande. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Sim. E eu gostaria muito assim de orar nessa área, né, de pessoas que têm problema com as drogas, que a gente vê que está tão difícil. E olha, o inimigo ele nunca vai desistir, porque ele me tenta também. Ele continua tentando me derrubar. Mas eu tenho estado muito firme com o Senhor. Na rocha do Senhor. Graças a Deus ele não vai mais Sim. conseguir nada. E eu quero orar por todas as pessoas que estão passando por isso, que têm filhos, né? Com certeza muitas pessoas vão ouvir. Elas têm filhos que estão nesse problema. Minha mãe tinha eu e ela conseguiu. Então, o segredo é Jesus, gente. Isso. Não tem outro caminho, né? Você tem que buscar Deus, orar a Deus pelo seu filho. Nunca desista, né? Do seu filho, da sua filha. Não desista de orar pelos seus parentes, pelos seus amigos, porque Deus ele vai honrar, né, a sua Amém. fé. Vai honrar a sua fé. Então, eu vou orar por essas pessoas e também eu creio, Deus tem me tocado muito, que vão ter muitas pessoas curadas de depressão. Glória a Deus. Por eu causa creio. que Deus me curou e eu contei o testemunho aqui Sim, da cura sim. da depressão e eu não tomo nenhum remédio para depressão, Glória a porque eu Deus. fui curada. Então vamos orar, né? Oremos. Muito obrigado a vocês, né? A missionária Glória a Deus, Jamile. a Jamile e o esposo Rafael, né? Muito obrigado por ter me dado essa rica oportunidade. Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, meu Deus, porque o Senhor assim permitiu. Eu sei que teve um levante no inferno, mas o Senhor é poderoso para derrubar todos esses demônios por terra. Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará nas nossas vidas. Senhor, eu creio que o Senhor está visitando os lares onde estão essas pessoas com depressão, com insônia. Eu sei que, através desse testemunho, o Senhor vai entrar nesses lares e vai libertar essas vidas, porque eu fui liberta da depressão. Eu creio, meu Deus, que o Senhor pode libertar, meu Deus, que o Senhor pode curar essas vidas que vão ouvir esse podcast, porque o Senhor é poderoso. Entra, meu Deus, com as suas miríades de anjos nesses lares, meu Deus Todo-Poderoso. Vai fazendo esta obra maravilhosa, o que o Senhor já tem feito tanto através desse Glória a podcast, Deus. usado tantas vidas, cada um em áreas específicas. Cada pessoa que o Senhor tem colocado aqui é porque tem necessidades, tem pessoas precisando ouvir essa palavra, precisando ouvir que há uma cura, há uma libertação, Sim, Pai. há um poder que emana, que pode tirar todo o mal, que pode libertar as correntes, né? Tirar você destas armadilhas, tirar você desse fundo do poço. Porque eu estou aqui para dizer que é possível. Hoje eu sou uma mãe de filhos, uma mãe de família, e eu sei que você também, que Deus pode fazer isso na vida do seu filho, que Deus pode fazer isso na vida da sua filha, assim como fez na minha. Quando a minha mãe estava ali orando, e a missionária Eni estava também ajudando em oração, usadas por Deus, tocadas por Deus, nunca desistiram de orar por mim, e por isso hoje eu estou aqui, né, para a honra, para a glória do nome do Senhor. Então, neste momento, nós colocamos todas essas vidas e cremos que o Senhor vai fazer uma grande obra em nome do seu Filho amado, nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero estar aqui agradecendo a Ana. Muito obrigada pela sua presença. Deus continue abençoando a sua vida. Eu sei que não foi fácil,
né? Foi uma longa caminhada, trouxe o seu filho e sua filha junto. Sim, né, foi. mãe? Mas foi uma bênção. Mas foi uma amém. bênção. E eu creio que Deus vai falar muito, muito. Eu desse creio, testemunho. estarei Muitas orando, né? pessoas. Para todos continuar esse podcast que eu, Amém, eu glória a ouvia lá na Deus. Áustria, Olha que bênção. enquanto vocês nem sabiam que estão sendo ouvidos lá na Áustria. É, Vários testemunhos eu vi. Glória a Vários, Deus. vários. E é muito bom, né? Porque sempre edifica. muito. É muito legal. Fala Muitas muito com as pessoas pessoas. estão sendo libertas através desse Muito. podcast. Cura. Isso, salvas também. Almas salvas para Olha, Jesus. a gente até usa o podcast às vezes como um culto. Coloca lá, louva a Deus, depois coloca o testemunho para as criançadas ouvir. Olha que lindo. E sempre tem algo novo, algo diferente. Sim. É um ensinamento, né, para as nossas vidas. bênção. E nós vamos cada vez mais aprendendo Glória a com o Deus. Senhor Jesus. Continue assim, firme e forte. Amém. Amém? Na Muito presença obrigado. de Deus. E quem quiser me chamar para alguma coisa, para pregar, para cantar, depois a Glória gente a deixa o Deus. contato. Tá bom, então. Né? Deixa depois, produção. Na descrição do vídeo vai estar o seu contato. Tá, bom? muito bem. Obrigada. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. E eu quero agradecer você também que ficou até aqui, né, ouvindo esse testemunho. Que Deus continue abençoando a sua vida. E até o próximo testemunho. Amém? Amém.